Meus irmãos, a aula anterior nós estudamos sobre o pós-milenismo. Os irmãos conseguiram assistir o vídeo? Conseguiram? Os irmãos têm alguma questão que queiram falar, que queiram comentar? Não assisti. Não, irmão, eu não assisti o vídeo, não. Assisti não, irmão? Realmente eu não assisti. Ok. Mas eu li a apostila todinha, mas não assisti. A gente tem que falar a verdade, né? Claro, com certeza. Mas deu para entender? Deu. A gente tá... É um pouco meio complexo, né? Eu leio, depois releio, para ir entendendo um pouco. Porque quando tem uma pessoa para explicar, para ir orientando, fica bem, fica melhor, né? Presencial. Mas, no caso, é um pouco complexo, né? Para a gente entender. Eu tenho uma certa dificuldade. Aí, assim, para mim, pegando aos poucos, eu leio o primeiro capítulo, li, depois reli, fiquei relendo para entender um pouco, né? Mas, assim, como a gente não teve uma aula presente com o irmão para tirar as dúvidas, né? Que esclarece melhor, mas dá para a gente ir levando, dá para ir pegando, sim. Amém. O que é que os irmãos entenderam que era o pós-milenismo? Depois de Cristo. O pós-milenismo é pós, né? Já está falando. Pós, como que eu posso dizer? Como é que tá? Os outros irmãos podem falar também, viu? Que falam, pós-milenismo. Por exemplo, irmãos. Na página 7, né? Na página 7 onde tá as explicações do pós-milenismo. Assim, dizer de palavras assim, eu tenho uma certa dificuldade, né? Compreendi. Mas, eu vou tentar aqui só explicar rápido o pós-milenismo para a gente tentar compreender, tá certo? Melhor o que é que significa o pós-milenismo. Irmãos, apareceu uma tela diferente aí para vocês? Sim. Apareceu. Pronto, então vamos lá. Aqui a gente tem, digamos, a história do mundo. Estão vendo aí uma linha? Sim. Pronto. Aí aqui, a gente tem a cruz de Cristo, o momento que o Senhor Jesus veio para a terra e a sua segunda vinda. Irmãos, a gente tem aqui a linha da história, os irmãos estão vendo? Positivo. Aí aqui a gente tem Cristo, certo? Quando Cristo ele vem à terra e ele vai à cruz do Calvário e morre. Nesse momento é inaugurado o reino de Deus. Certo? O reino de Deus. Na visão pós-milenista, aqui começa o reino de Deus, certo? O reino de Deus. E esse reino de Deus pode já ser o milênio, entendeu? O milênio já pode estar acontecendo nesse exato momento. O milênio já pode estar acontecendo. Aí, a segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer depois do milênio. E depois nós temos a eternidade. Aqui é a eternidade, que é onde vai acontecer o juízo final, a ressurreição, o julgamento, né? Tudo aqui nesse período onde as pessoas vão viver eternamente com Cristo. Então, a segunda vinda, na perspectiva pós-milenista, acontece aqui, depois do milênio. Esse milênio, ele começa a existir através da evangelização, né, da pregação do evangelho, e as pessoas vão se convertendo. Ao contrário do que ensina outras visões milenistas, o pós-milenismo vai dizer que nesse período as coisas elas vão melhorando, elas vão se aperfeiçoando. Então isso é mais ou menos um resumo do pós-milenismo. Deu para entender mais ou menos? Sim. Amém.
Então, hoje, a gente vai entrar em uma nova aula. Nós vamos ver o amilenismo. Tá dando para os irmãos ver aí? Sim. Pronto, então a gente vai ver o amilenismo. O amilenismo é uma corrente escatológica que surgiu depois do pós-milenismo. Por quê? O pós-milenismo ele pregava que o mundo ia se aperfeiçoando. Só que quando veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essa ideia de aperfeiçoamento do mundo caiu por terra. Então, muitos pós-milenistas, eles se tornaram amilenistas. Eles deixaram de acreditar que o mundo iria se aperfeiçoar para só depois Cristo voltar. Eles passaram a ser amilenistas. Tá dando para entender até aí? Tá? Positivo? Positivo. Pronto. Então, o amilenista, como vocês podem observar aqui, ó, na parte superior, aqui a gente tem o termo amilenista, que algumas pessoas entendem como 100 milênio. Mas não é isso que quer dizer necessariamente, entendeu? O milênio, ele existe. Só que ele não é um milênio literal, é um milênio simbólico. O milênio já está acontecendo, porque na visão amilenista, o reino de Deus já veio. O reino de Deus já está presente. E, além do mais, o reino de Deus ainda está vindo. Então, os amilenistas, eles defendem uma ideia do já e o ainda não. Para eles, o reino de Deus já veio, mas não completamente. Ele ainda está vindo por completo. Tá dando para compreender até aí? Sim. Como vocês observam aqui, ó, o reinado, ele é espiritual e não terreno. Ele é presente e contínuo de Jesus com o seu povo. Então, esse reinado ele já está acontecendo. Jesus ele já está reinando. Este reinado ele se estende da ascensão de Jesus, ó, aqui, ó, lá em Atos, capítulo 1, a gente vai ver que Jesus ele vai ascender ao céu e vai até a volta gloriosa de Jesus. Geralmente, os amilenistas, eles são aliancistas ou neo-aliancistas, certo? Existem, irmãos, 3 maneiras básicas de compreender as alianças bíblicas. Existem os aliancistas, os neo-aliancistas e os dispensacionalistas. Então, os amilenistas, eles não são dispensacionalistas. Estão compreendendo? Ok? Os amilenistas não são dispensacionalistas, são aliancistas ou neo-aliancistas. Aí observe bem, na visão amilenista, Satanás já está amarrado, já está contido, como vocês observam aqui. Aí, o milênio, ele já começou, o milênio já está em voga, a igreja está nesse período e a tribulação também vai acontecer nesse período. Então, na visão amilenista, nós não temos como saber se a grande tribulação, se a tribulação já está acontecendo ou ainda vai acontecer, porque para eles, a igreja aqui, ó, ela vai passar pela tribulação, certo? A igreja vai passar pela tribulação. Só que o que acontece? Nessa tribulação, a igreja, ela não vai sofrer a ira de Deus. A ira de Deus vai ser apenas para os injustos, para os ímpios, e não para
o povo de Deus. Essa tribulação que o povo de Deus vai passar é a perseguição, certo? Por homens, por outras pessoas, mas até pelo diabo, mas não necessariamente a ira de Deus. Quando termina esse período, a gente tem a volta de Cristo, né? Na verdade, Cristo pode voltar até no finalzinho desse período. E aí a gente tem o início da eternidade, né? O julgamento final e tudo mais. Até aí tá dando para compreender? Positivo. Positivo? Ó, irmãos, aqui tem um outro quadrinho aqui, ó, que fica até um pouquinho mais claro. Ó, amilenismo, nenhum milênio futuro. Ou seja, o amilenista, ele não defende que vai existir um milênio no futuro, como o pré-milenista dispensacionalista, que diz que depois que Cristo voltar, é que vai haver o milênio. Né? Depois do arrebatamento é que vai haver o milênio. Então, o amilenista não defende esse reinado futuro de Cristo. Aqui, irmãos, a gente tem a era da igreja, como nós já observamos, e aqui o estado eterno. Entre a era da igreja e o estado eterno, acontece a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, o julgamento, o novo céu e a nova terra. E o Apocalipse 20, 1 a 6, está acontecendo nesse exato momento. Agora, nós vamos tentar detalhar melhor toda essa ideia amilenista. Vamos tentar falar um pouco melhor como é que acontece todo esse pensamento amilenista. Antes disso, eu vou citar aqui, ó, como os irmãos podem ver na tela, autores, pastores, reverendos, tudo que é ou que são amilenistas. Tá bom. Pronto, irmãos, voltei. Estava vendo outro aluno. Os irmãos conseguiram aí anotar as pessoas que são amilenistas? Positivo. Pronto. Então vamos lá dar a continuidade. Se o irmão quiser colocar, eu bato uma foto com outro celular para... Pronto, coloquei. Maiara, apareceu um nome aqui. Obrigado por ler o Zoom. Já vai? Tá aparecendo um númerozinho? Não, tá só dizendo obrigado. Aperta OK? Pronto, irmão Toniel, já bati a foto. Pronto, os irmãos já anotaram todos? Então, esses daí, irmãos, são autores amilenistas, pastores, escritores, reverendos, teólogos amilenistas. Prosseguindo, a gente tem aí uma introdução, né, ao amilenismo. A gente vai entrar um pouquinho no livro, tá certo? Se os irmãos quiserem acompanhar, os irmãos podem acompanhar pela tela ou pelo próprio livro. O amilenismo... Oi? A Eva está pedindo para falar. Não entendi, repita. Acho que a irmã Eva está pedindo para falar, que ela está levantando a mão. Eva, quer falar, Eva? Isso, eu queria perguntar uma coisa. Então, de acordo com o pensamento amilenista, por exemplo, catástrofes, terremotos, e as coisas da natureza que acontecem no mundo, seria parte da tribulação? Irmã Eva perguntou se de acordo com... Vocês escutaram o que a Eva perguntou? Não. Não? Ela perguntou se as catástrofes, as coisas negativas que estariam acontecendo no momento, que vão acontecer, seria parte da tribulação. Sim, né, estaria ligado com a tribulação, porque na visão amilenista, eles defendem que as coisas elas vão piorando, diferente do pós-milenismo. Deu para entender, Eva? Deu, mas nesse caso, a igreja também sofre. Sim, sim, mas a igreja não passa pela ira de Deus. Entendi. Tá entendendo? Os julgamentos voltados aos ímpios serão só para os ímpios. Mas coisas que são geral, abate todos. Então, voltando, né? Na perspectiva amilenista, a gente observa aqui que é um sistema escatológico, né, conhecido como amilenismo,
embora seja sobre alguns aspectos mais claros e simples dos vários sistemas, apresenta dificuldades peculiares. Para eles, não haverá um reino terreno de Cristo de 1000 anos de duração. Irmãos, só uma pergunta aqui. O irmão Raimundinho pode participar da aula? Pode, né? Pronto. Ele gosta desses assuntos aí. Aí eu vou abrir aqui para ele, se ele quiser entrar. Oi, pode falar, irmão. É só para aquela questão dos 40 minutos. Sim, certo. Sim, o pessoal irmãos. fica atento aí. Se, porventura, a ligação cair, certa reunião, aí eu refaço outra chamada, certo? Porque tem um limite de 40 minutos. Aí, se isso acontecer, eu faço outra chamada, certo? Amém. No grupo. Eu coloco outro link lá no grupo. Se cair. Então, o amilenismo, ele não crê que o reino de Cristo é de 1000 anos aqui na Terra. Certo? Ele não crê dessa forma. Para eles, muitas vezes o sistema amilenista é apresentado de modo fundamentalmente negativo e, por consequência, seus aspectos positivos nem sempre apresentados com clareza. Irmãos, existem basicamente 4 correntes milenistas, que é o pós-milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Esses 2 são os próximos que nós veremos. Só que o que o autor quer dizer aqui é que muitas vezes o amilenismo ele não é apresentado de uma forma clara. E aí a gente não entende o que é que significa o amilenismo. Porque o que é mais comum de nós termos conhecimento é o pré-milenista dispensacionalista. Finalmente, o amilenismo tem sido com frequência difícil de distinguir do pós-milenismo. Homens como Augustinho, João Calvino e Benjamin Warfield, eles têm sido reivindicados tanto como amilenista como pós-milenista. Né? Então, por isso que essa dificuldade de distinguir. A maioria dos amilenistas tende a estabelecer a distinção de seu pensamento com a posição do pré-milenismo em vez do pós-milenismo. E a maioria tem demonstrado considerável empatia para com o pós-milenismo. Então, o que acontece? O grande embate escatológico atual é entre as correntes escatológicas pré-milenista histórica, amilenista e pós-milenista, e o pré-milenismo dispensacionalista. Por quê? O pré-milenista dispensacionalista ele é o mais difundido e ele é o mais comum das pessoas acreditarem. Então, o embate se dá entre essas 3 contra o dispensacionalismo, ou dispensacionalista. Muitos amilenistas, eles eram antigos pós-milenistas. Então, essa é uma introdução acerca do amilenismo. Um panorama do amilenismo versus o pós-milenismo. Aqui a gente vê a questão da congruência. O que é comum entre o pós-milenismo e o amilenismo? Então vamos ver o que é que tem de comum, né, entre esses sistemas. Em primeiro lugar, a gente observa que o entendimento de que a segunda vinda de Cristo inaugurará a era e os estados finais, tanto para cristãos como para não cristãos, é um ponto comum entre pós-milenistas e amilenistas. Né? Então, a gente tem essa ideia, né, de que a segunda vinda de Cristo é o que vai inaugurar a era vindoura, o estado final, que é o juízo final, a ressurreição, né, corpórea. Isso é um ponto comum entre os amilenistas e os pós-milenistas. Isso não significa que a segunda vinda será imediatamente seguida pela ressurreição geral, pelo julgamento de todos os homens e pela entrega de todos os seus estados futuro e final. Não haverá período de transição, nenhum reinado terreno e pessoal de Cristo, nenhum milênio. Então, automaticamente, Cristo ele vai voltar e não vai haver período de milênio terreno.
antes de acontecer a ressurreição, o julgamento final e tudo mais. O segundo ponto, que é comum, que a gente observa, é que os 1000 anos em Apocalipse, eles são simbólicos e não literais. Né? Para os pós-milenistas e os amilenistas, os 1000 anos, eles são simbólicos, não são 1000 anos literais. Terceiro ponto, que é comum entre eles, é que as duas ressurreições em Apocalipse, elas não requerem um argumento pré-milenista, ou seja, que há um milênio entre eles. Então, na visão pós-milenista e amilenista, a ressurreição ela não é separada. Veja bem, ó, na visão pré-milenista, o que acontece? Ó, a gente tem aqui o milênio, certo? O milênio. Aí, a primeira ressurreição acontece aqui, ó, antes do milênio. E a segunda ressurreição acontece aqui, ó, depois do milênio. E essa ressurreição, ela é física, ela é corpórea. Já para o amilenista, não existem duas ressurreições físicas. E não existe esse intervalo para acontecer a ressurreição. Vai haver apenas uma ressurreição física, que é a ressurreição geral, que é essa ressurreição aqui, ó. Não vai existir essa outra ressurreição. Pode falar, Eva. E essa primeira ressurreição, acreditando nessa primeira ressurreição seria aqui. Pronto. Qual o motivo? Eva perguntou o seguinte, qual seria a razão dessa primeira ressurreição do amilenista, que eles acreditam? O que é que seria essa primeira ressurreição? Então, para os amilenistas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a primeira ressurreição, ela é espiritual, ela é regenerativa, ela não é física. Deu para entender? Sim. Pronto. Deu para entender, Eva? Deu para entender, Eva? Deu sim. Pronto. Aí a gente vai ver melhor mais à frente. O quarto ponto que nós observamos aí é que, finalmente, as profecias do Antigo Testamento são menos literais do que a maioria dos pré-milenistas a considera. Então, veja bem, irmãos. Na visão pré-milenista, muitas profecias do Antigo Testamento, principalmente feitas aos judeus, elas ainda vão se cumprir. Ainda vão se cumprir. Já na visão amilenista, não existe essa necessidade. Muitas profecias feitas no Antigo Testamento, elas já se cumpriram. E para eles não existe esse povo seleto como os judeus. Apenas existe a Igreja de Deus. E não um povo à parte, como os judeus, um povo escolhido de forma especial. Então, não vai existir 1000 anos específicos, digamos, para os judeus reinarem ou serem convertidos, como diz o pré-milenismo dispensacionalista e algumas vertentes do pré-milenismo histórico. Então, esses 4 pontos que nós vimos, eles são comuns ao pós-milenismo e ao amilenismo. Até aí, está dando para compreender? Positivo. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Irmãos? Vai ser, irmão Zilene, seja bem-vinda. Pai, Senhor. Estamos lhe ouvindo, viu? A irmã está ouvindo direitinho? Tô sim. Pronto, amém, então, viu? A irmã está conseguindo ver aí também direitinho? Tô. Pronto. Qualquer coisa pode perguntar, viu? Tá bom. Tá bom, então vamos lá. A gente está retornando a partir da visão panorâmica do amilenismo. Pode acompanhar também na apostila, viu, se quiser. Mas aí está na tela aparecendo o conteúdo que a gente está vendo agora. Bom, meus irmãos, agora a gente vai ver os pontos de divergência entre os pós-milenistas e os amilenistas. O que é que eles diferenciam?
Então, observe bem, ó. O primeiro ponto aqui importante é isso aqui, ó. Que para o amilenista, as coisas elas vão piorar. Já para os pós-milenistas, as coisas elas não vão piorar. Elas vão melhorar, a tendência é melhorar. Enquanto para os amilenistas, a tendência é piorar. O amilenista não antecipa um crescimento mundial da justiça que se estenderá a todas as áreas da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. As coisas vão piorando, o que é semelhante ao pré-milenista, dispensacionalista e alguns históricos. Segundo ponto. O amilenista ele acredita na iminência da segunda vinda de Cristo. Então, para os amilenistas, Cristo, ele não para ele voltar, não precisa que o evangelho seja pregado a todo mundo, como crê os pós-milenistas. Cristo ele pode voltar sem que o evangelho seja pregado para todo mundo, literalmente, entendeu? Mas parcialmente ou de outras maneiras. Então, ele designa, de modo geral, que o Senhor poderá voltar praticamente a qualquer momento. Logo, o amilenista raras vezes lastima a decadência das condições do mundo ou condena a cultura atual. É notável que ele tem menor preocupação com os detalhes e com a sequência das últimas coisas e menos curiosidade acerca dos sinais do tempo. Isso aqui é interessante, irmãos. Por quê? Geralmente, quando a gente vê no YouTube alguns vídeos de escatologia e aqueles alardes, aqueles negócios, geralmente está vinculado mais a uma perspectiva dispensacionalista. Os irmãos lembram na época do Illuminati? Os irmãos lembram do Illuminati? No que, irmão Daniel? Illuminati. Eram as ideias que tem aí, entendeu? Acerca dessa questão do Illuminati. Então, muitas pessoas acabavam que ia, né, por esses caminhos aí e só um minuto aqui, tem outro aluno entrando. Aí, irmã Edivânia que está conseguindo entrar. Tá nos ouvindo, irmã Edivânia? Tá muito ruim. Pronto, irmãos. Então, assim, os Illuminatis eram uma ideia equivocada acerca da escatologia. Quem pode falar, Denise? Essa letra aqui. Oi, Denise. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, peça para gravar o som da câmera dela, porque a sua voz está refletindo. Ela está no seu telefone, está saindo segundo som pela som dela. Entendi. Eu vou fazer isso aqui. Pronto, fez. Normalizou? Normalizou? Pronto. Então, aqui, meus irmãos, o amilenista, ele tem esses pontos divergentes, né, peraí. Vê se melhorou agora, Denise. Agora sim. Agora melhorou. Pronto. Melhorou. Pronto, aqui melhorou também. Então, esses são os pontos diferentes dos amilenistas e pós-milenistas. Agora, irmãos, a gente vai entrar um pouquinho nas doutrinas do amilenismo. E aqui é onde a gente vai entender melhor como é que eles pensam as duas ressurreições, a natureza do milênio e a interpretação das profecias. Então, vamos lá. Aqui, em relação às duas ressurreições, a gente vai precisar um pouquinho de atenção, porque é um pouquinho difícil. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20.
Eu precisava do outro celular, porque na Bíblia eu não vejo. O que diz aí Apocalipse capítulo 20? Alguém pode ler? O primeiro verso é: O primeiro verso. E vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, o antiga serpente, que é o diabo, e Satanás e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto um pouco de tempo. Pode ler mais, irmãos. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram revelados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Pronto, esse aí é o texto mais complexo acerca do milênio, do amilenismo, certo? A gente vai tentar entender aí um pouquinho esse texto na perspectiva amilenista. Observe bem, irmãos. O Apocalipse 20, versículo 4 a 5, vai dizer o seguinte, ó: viveram a primeira ressurreição e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, a segunda ressurreição. Observe que esse texto de Apocalipse, ele apresenta duas ressurreições. Aqui a gente tem a primeira ressurreição e aqui a gente tem a segunda ressurreição. O que é que os amilenistas eles vão dizer? Que essa primeira ressurreição aqui, essa primeira ressurreição, ela é espiritual. Ela é espiritual. Por quê? Para os amilenistas, esse reinado aqui de 1000 anos, ele é um reinado simbólico. Então, se para eles o milênio já está acontecendo, é necessário que essa primeira ressurreição já tivesse acontecido. Por isso que eles falam que aqui é o novo nascimento, é a regeneração. Isso é a ressurreição espiritual. A segunda ressurreição, aí sim, ela é física. E alguns amilenistas vão dizer que ela é espiritual. Só que o mais comum é que ela é física. Até aí, tá dando para compreender? Amém. Pronto. Então, vamos lá, dando continuidade. Para eles chegarem a essas conclusões, eles vão valorizar muito a interpretação do livro de Apocalipse pelo próprio livro de Apocalipse. Então, eles têm enfatizado a importância de basear a interpretação do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse como um todo, valorizando todo o contexto do livro de Apocalipse. Em outras palavras, está dando um eco em algum canal aí, viu?
Deixa eu ver aqui quem é. Pronto. Era bom que todos desligassem o telefone e só ativassem na hora de falar. É uma boa ideia, viu, irmãos? Os irmãos, eu vou desligar o áudio aqui e vou deixar só o meu. E quando os irmãos forem falar, os irmãos levantam a mão, tá certo? Ou, na verdade, eu vou deixar só um áudio ligado. Quem é que está conseguindo ver todo mundo aí? Levanta a mão, quem está conseguindo ver todo mundo. Tá com ver? Tá ok, Mas não aparece o irmão? rosto. Pronto. Não, tudo mesmo. Eu vou deixar aqui o irmão segundo ligado. E o irmão segundo, se alguém levantar a mão, me avisa, certo? Porque como eu estou falando aqui, aí eu não tenho como deixar todas as telas aparecendo. Combinado? Amém. E aí fica melhor o áudio para os irmãos me ouvirem. Irmão Adrião, mas eu não consigo Diga. ver todo mundo. Viu? Oi? Eu não consigo ver todo mundo. Você está vendo quantos? Eu só vejo a sua câmera. Eita. Quem é que está vendo mais pessoas aí? Denise? Então, Denise, eu vou deixar o seu ligado. Eu vou deixar o seu ligado, Denise, porque aí, pelo menos, se alguém falar, você consegue me avisar. Tá certo? E aí a gente vai tentando ver melhor nas outras. Então, irmãos, voltando aqui. Eles vão interpretar o livro de Apocalipse pelo próprio livro de Apocalipse. Então, eles vão fazer essa pergunta aqui, ó. O que significava a mensagem do livro àqueles a quem foi originalmente dirigido? Então, eles querem saber o que a mensagem de Apocalipse significava para aquela época específica. Então, estudiosos acreditam que o livro tenha sido escrito na última década do primeiro século para cristãos na Ásia Menor, que estavam sob severa perseguição nas mãos de um governo romano que esperava destruir o cristianismo. O propósito do livro era assegurar ao povo de Deus que Cristo triunfaria sobre toda a oposição. Na perspectiva milenista, o livro de Apocalipse é um livro de triunfo, é um livro de vitória, que quer mostrar que Deus ele é soberano sobre toda a história, que ele governa toda a história, que ele controla toda a história, que tudo está sobre os seus cuidados. Na perspectiva milenista, observe bem, irmãos, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3, vai dizer assim, ó: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, para os amilenistas, esse versículo aqui ele já se cumpriu. Foi quando Cristo veio à Terra, Jesus foi crucificado e o diabo ele foi amarrado, digamos assim, ele foi contido. Então, o diabo ele não está atuando com sua força plena, ele está limitado em seu poder. Então, para o milenista, esses textos eles já se cumpriram em parte. Né? O diabo ele já está amarrado. Esse mesmo símbolo de 1000 anos é utilizado para transmitir a ideia do triunfo completo dos mártires que foram objeto da ira de Satanás. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, essas almas martirizadas sob o altar aparecem perguntando quanto tempo falta para Deus intervir e deter o sucesso do maligno. Em Apocalipse 20, versículo 4 a 5, eles estão sentados em tronos com Cristo durante 1000 anos. A descrição deles torna quase inegável que eles sejam aqueles que deram a vida e não se deixaram sucumbir às exigências do imperador. Então, para os amilenistas, esses mártires, eles foram aqueles lá do primeiro século da igreja primitiva, né, na época do Império. E com base nisso, eles dizem que a primeira ressurreição simboliza a vitória dos mártires. De especial relevância é a declaração: bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles.
Como a gente sabe, a segunda morte está vinculada à questão da morte eterna e espiritual. E eles dizem, se a segunda morte está vinculada à questão espiritual, logo a primeira ressurreição deve estar vinculada à ressurreição espiritual e não uma ressurreição física. Há também uma referência à segunda ressurreição, como eu já falei, embora não seja explicitamente denominada de segunda ressurreição, que é quando diz em Apocalipse 25, os restantes dos mortos não reviveram até que, né? Até que. Então, aqui dá a ideia da necessidade de uma segunda ressurreição. Essa interpretação tem sido apresentada de várias formas por outros autores. Estudiosos também sustentam que os que participam da primeira ressurreição são os mortos bem-aventurados, além dos mártires. Pois bem, a expressão diz assim, ressuscitados com Cristo. Ela emprega-se para descrever os cristãos em várias passagens do Novo Testamento, como Romanos 6, 1 a 11, Efésios 2, 1 a 10, Colossenses 3, 1 a 4. Lá em Efésios 2, 1 a 10, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que nós somos ressuscitados com Cristo, né? Então, isso seria a ideia da primeira ressurreição. Portanto, há uma base para interpretar a primeira ressurreição em Apocalipse 26 como espiritual em vez de física. Irmãos, agora se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, né, fiquem à vontade. Eu vou fazer isso também, certo? A gente abre para os irmãos perguntar no momento, para não ficar ouvindo o áudio de todo mundo. Alguém quer fazer alguma pergunta? É só levantar a mão. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Não? Então, a gente vai dar continuidade. Agora nós vamos falar da natureza do milênio. A gente não vai falar de uma forma tão profunda, a gente vai ver mais à parte sobre o milênio na perspectiva amilenista. Mas, em geral, os amilenistas, eles enxergam o Apocalipse como sendo composto por várias seções, normalmente 7, cada uma das quais recapitula os acontecimentos do mesmo período, em vez de descrever os acontecimentos de períodos sucessivos. Prestem atenção, irmãos. Olha, na perspectiva pré-milenista, dispensacionalista, quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, as coisas elas vão acontecendo de forma sucessiva. Por exemplo, capítulo 4 é uma coisa, o capítulo 5 acontece posterior ao capítulo 4, capítulo 6 posterior ao capítulo 5, e assim até o último capítulo de Apocalipse. Já na visão amilenista, eles vão dividir Apocalipse em 7 pontos. Só que esses 7 pontos, eles são paralelos. Você não tem uma sequência de acontecimentos, mas você tem acontecimentos acontecendo de formas iguais. É como, digamos, se estivesse acontecendo algo aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, acontecendo uma coisa na Alemanha. Então, esse é o entendimento amilenista do Apocalipse. São divididos, mas acontecem de forma paralela e não sequencial, como defendem os pré-milenistas, dispensacionalistas ou também os históricos. Então, cada ponto desse trata da mesma era, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Retoma temas anteriores, elabora-os e desenvolve-os ainda mais. Apocalipse 20, portanto, não fala de acontecimentos futuros, tão distantes, e o significado dos 2.000 anos, dos 1.000 anos, deve ser encontrado em algum fato passado ou presente. Alguns amilenistas colocam os 1.000 anos como a década de 70 depois de Cristo, né? O século I, no ano de 70 depois de Cristo. Então vejamos, irmãos, alguns aspectos positivos acerca do amilenismo. O amilenismo, ele reconhece que a profecia e a escatologia bíblica fazem grande uso de simbolismo e lidam com isso em concordância. Então, eles entendem que o Apocalipse é um livro, em sua grande maioria, simbólico.
E que muitas coisas que estão ali não são literal, não vão acontecer de fato, mas são simbólicas. Segundo ponto positivo é que o amilenismo ele tem procurado fazer uma séria exegese da passagem bíblica de Apocalipse capítulo 20. Então, irmãos, muitas interpretações que eles fazem não é tirado do nada, entendeu? Eles tentam se apoiar na Bíblia. Na verdade, todas essas 4 perspectivas, elas têm apoio bíblico. Agora, a gente vai analisar e ver aquela que nós entendemos que tem mais apoio bíblico, certo? Não são heresias. Terceiro ponto. Parece também que o amilenismo tem uma filosofia realista da história, sua visão daquilo que virá e de qual direção a história está tomando encaixa-se bem com os recentes desenvolvimentos e com as tendências que podem ser discernidas na atualidade. O que quer dizer isso? Que a visão histórica amilenista, ela não é desassociada da realidade. Por exemplo, quando a gente vai ver a visão histórica do pós-milenismo, a gente encontra muita dificuldade de casar com a realidade. Já a visão amilenista ela é mais fácil de casar com a realidade, assim como também é a visão pré-milenista. Então, esse é um ponto positivo do amilenismo. E qual é o seu aspecto negativo? É a interpretação convencional milenista é de que há 2 tipos diferentes de ressurreição, uma espiritual e uma física. Ou seja, esse é um ponto, uma incógnita dentro do pensamento amilenista, né? Porque os pré-milenistas eles vão bater muito em cima dessa tecla, dizendo que as 2 ressurreições elas são físicas, que é necessário elas serem físicas. Então, isso aqui, digamos, é um calcanhar de Aquiles na visão amilenista. Agora a gente vai entender melhor o milênio na visão amilenista. Então veja bem, em relação ao milênio, conforme descrito lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, eles vão entender que o milênio ele não é literalmente 1000 anos, como boa parte das pessoas pensam. Este período ele estende-se por toda a dispensação do Novo Testamento, da época da primeira vinda de Cristo até quase a segunda vinda de Cristo. É importante ressaltar que os cristãos já vivenciam hoje, por estarem no milênio, seus benefícios. Então, observe, para o amilenista, nós desfrutamos o milênio já agora e já desfrutamos dos benefícios advindo do milênio. Quanto aos cristãos falecidos, é digno de nota destacar que os amilenistas também ensinam que durante o milênio... foi? Pronto. Apareceu aqui, ó. Que legal. Quem foi que levantou a mão? Raimundinho. Raimundinho? Deixa eu ver aqui. Diga aí, Raimundinho. Estão me escutando? Tá. É uma pergunta. Na perspectiva dele. Se a gente está vivendo um milênio, a partir de quando começou a contar? Eles têm alguma ideia sobre isso? A partir da ressurreição de Cristo. Então, na lógica já faz mais de 1000 anos, não faz? Porque eles não defendem o literal, milênio literal. Pronto, então, só essa dúvida mesmo. Isso. Para alguns, digamos assim, pode ser que o milênio ainda vá começar, mas tem que ser nesse presente momento. Mas a grande maioria já disse que foi inaugurado o milênio. Uhum. Então, vamos dar prosseguimento. Então, voltando. Quanto aos cristãos falecidos, é digno de nota destacar que os amilenistas também ensinam que durante o milênio, as almas dos crentes estão já vivendo e reinando com Cristo no céu, enquanto esperam a ressurreição do corpo. O seu estado é, portanto, de bem-aventurança e felicidade, embora o seu gozo não seja completo até que seus corpos tenham ressuscitado. Aí a gente vai ver agora, de forma mais específica ainda, essa ideia do amilenismo. Vejamos aí, pontos fundamentais. Em primeiro lugar, os sinais dos tempos se intensificarão. Isso é comum com o pré-milenismo. Os amilenistas creem que a volta de Cristo será precedida de certos sinais, como, por exemplo, a pregação do Evangelho,
a grande apostasia, conforme lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a grande tribulação e a vinda do anticristo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 também. Então, Daniel, pode falar. essa pregação do evangelho, eles acreditam no sentido que o evangelho será pregado em todo mundo primeiro? Pronto. Ou não? Eva fez a seguinte pergunta acerca da pregação do evangelho. Ela perguntou se eles acreditam que o evangelho será pregado em todo o mundo. Então, na visão amilenista, o evangelho ele vai ser pregado, mas não necessita que todas as pessoas se convertam para que Cristo volte, ou que uma boa parte da população se converta para que Cristo volte. O evangelho ele vai ser pregado, mas a gente não tem como calcular se todas as pessoas vão ouvir de fato o evangelho. Mas eles acreditam que o evangelho tem que ser pregado, pelo menos para a grande maioria do mundo. Deu para entender, Eva? Não é como o pós-milenista. O pós-milenista diz o seguinte, que para Cristo voltar, tem que haver uma conversão em massa. Várias e várias pessoas têm que se converter. Já para o amilenista, não. Basta que o evangelho seja pregado. Se vão se converter ou não, é outra história. Eles creem também que esses sinais terão seu clímax e cumprimento final logo antes da volta de Cristo. Este cumprimento não tomará a forma de fenômeno totalmente novo, mas será, assim, uma intensificação dos sinais que sempre estiveram presentes. Esse é o ponto, irmãos. Por isso que, para eles, a gente já pode estar vivendo a grande tribulação, porque os sinais eles vão se intensificando, eles não vão começar, como, por exemplo, na visão pré-milenista dispensacionalista, que diz o quê? Que a grande tribulação vai ser um evento diferente, de forma qualitativa e de forma quantitativa. Já para os amilenistas, não vai ser uma intensificação dos períodos que nós já estamos vivendo. Segundo ponto, a vinda de Cristo será um único evento. Um único evento. Segundo os amilenistas, não há base para a divisão de que os dispensacionalistas fazem da segunda vinda de Cristo. O que acontece aqui, irmãos? Para o amilenista, Cristo, ele volta aqui. Aqui a gente tem a volta de Cristo. Certo? E esse evento, ele só acontece uma única vez. Já para os dispensacionalistas, a volta de Cristo, ela acontece em duas fases. Cristo vai voltar aqui, ó, antes do milênio começar. Aí, quando Cristo voltar, que arrebatar a igreja, né, é onde vai começar o período da grande tribulação. E depois é que vai ter o milênio. Aí, nesse período aqui, na verdade, o milênio vai acontecer aqui, ó, depois da volta visível de Cristo. Deixa eu apagar essa parte aqui. Pronto. Refazendo aqui. Pronto. Aqui é o arrebatamento. Aí depois vem a grande tribulação. No final da grande tribulação, aí Cristo vai voltar para reinar os 1000 anos. Aí aqui é a segunda etapa, a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Isso na visão dispensacionalista. Na visão amilenista, só existe uma volta de Cristo. Não existe uma volta em duas etapas. Está dando para compreender, irmãos? Está dando para compreender? Sim. Pronto. A gente vai ver o dispensacionalista melhor na próxima aula. No terceiro ponto, na volta de Cristo haverá uma ressurreição geral. Pronto. Então, aqui, quando Cristo voltar na visão amilenista, aí é onde vai haver a ressurreição. A ressurreição, irmãos, isso aqui precisa ficar muito claro, essa ressurreição geral, ela é corporal, ela é física. Então o quê? Pode perguntar? Quem quer perguntar? Pode falar. Você crê que como? Aí você é o quê? Você Amilenista? amilenista ou pré? Meu irmão, na verdade, assim, eu sou um estudante de escatologia, entendeu? Depois... Então, assim,
Estou estudando. Mas, assim, no seu conhecimento, a gente é para que Cristo vem só uma vez ou que duas ainda, assim, o que é que você acha? Então, irmãos, essa visão de duas vezes, ela é, digamos assim, é um ponto difícil de sustentar, entendeu? Quando a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado. Certo, me diga uma coisa, o certo, assim, que diz que Cristo vai voltar, vai levar a sua igreja. Certo. Alguns vai ficar aqui sofrendo, mas tem a chance ainda de ir ao céu. Certo. Isso é possível? Então, na visão dispensacionalista Entendeu? Para a visão dispensacionalista Eu quero ir primeiro. Pois é. Então, assim, é porque, na verdade, irmãos, nenhuma dessas correntes elas estão totalmente erradas, entendeu? Porque são formas de entender que Jesus ele não deixou totalmente fechado. Que nenhum está errado, nem outro. Então, assim, geralmente a gente vai crer comumente nessa ideia do arrebatamento, que Cristo vai voltar. Mas isso não quer dizer que nós estejamos errados. É uma forma de entender a escatologia. Deu para entender, irmão Charlin? Deu para entender, irmão Charlin? Espera aí, 2 mil, vai, Pedro, fica aqui. Aperta aí. Não sei não, né? Bom. Denise, você ia falar? Denise, você ia falar, Denise? Denise, Eu você... acho que era Moá que estava querendo fazer uma pergunta. Ah, diga, irmão Segundo. Repita, irmão Segundo. Peraí, repita. Ele está sem som. Seu som está desativado, irmão Segundo. Pronto, pode falar. Tá escutando? Estou escutando. Não, você esclareceu. Era porque eu estava em dúvida com relação a essas duas etapas que era considerado como na segunda volta de Cristo, né? O arrebatamento ser uma etapa e a volta de Cristo ser outra etapa. Isso. Mas aí deu para entender. Pronto. E assim, irmãos, os irmãos vão estudar, né, aqui, e assim, os irmãos vão tirar as conclusões dos irmãos, por isso que eu não quero falar muito a minha opinião. Assim, eu estou apresentando aos irmãos e os irmãos vão chegar aí às conclusões acerca dessas correntes escatológicas. Amém? Nós vamos ter que descobrir. Amém. Então, assim, os irmãos vão ver mais à frente, né, a visão pré-milenista histórica e pré-milenista dispensacionalista, certo? Deixando claro que a nossa denominação ela é pré-milenista dispensacionalista, certo? Nos seus estatutos, mas que a gente tem muitos pastores na nossa igreja que também são amilenistas. Por exemplo, tem um pastor da nossa igreja que ele vai fazer uma série de estudos escatológicos chamado Gleidson. Ele é o tesoureiro do Conselho Estadual, ele é pastor na igreja de Mamanguape. Ele vai iniciar uma série de escatologia no seu Facebook essa semana, se eu não me engano, né, Raimundinho? E ele é amilenista, né? Então, na prática, a gente tem pastores amilenistas e dispensacionalistas na nossa denominação. Prosseguindo. O quarto ponto aqui é que após a ressurreição, os crentes ainda vivos serão repentinamente transformados e glorificados, né? Glória a Deus por isso. Aqui é um ponto comum nas visões escatológicas. Quinto ponto. Ocorrerá o arrebatamento dos crentes que acabaram de ressuscitar dos mortos, juntamente com os crentes vivos que acabaram de ser transformados. Os fiéis serão arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Observe bem. Isso aqui, parece o pré-milenismo dispensacionalista, mas isso vai acontecer de uma vez só. O arrebatamento, irmãos, ele vai acontecer, seja na visão amilenista, ou seja na visão dispensacionalista. A diferença é que para o amilenismo, esse arrebatamento ele vai acontecer de uma vez só, não dividido em etapa. Sexto ponto.
Na concepção amilenista, o juízo final consistirá em um só julgamento, que ocorrerá na época da volta de Cristo, quando todos os homens comparecerão perante o trono do Senhor. O propósito do juízo final não é primariamente decidir o destino dos homens, uma vez que naquela ocasião o destino final já terá sido determinado para toda a humanidade. O julgamento terá um propósito tríplice: revelar a glória de Deus no destino designado a cada pessoa, indicar de maneira pública e definitiva a antítese da história entre o povo de Deus e os inimigos de Deus e revelar a medida da recompensa e a medida da punição que cada um receberá. Então isso aqui é muito interessante, irmãos. Olha só, o juízo final, ele não vai, como aqui diz, dizer o destino final das pessoas. Por quê? Porque isso já está determinado. De que maneira, irmãos? As nossas obras, né, após a gente morrer, já vai dizer o nosso destino. Né? Não tem mais como reverter isso. Então, lá no juízo final, vai ser revelada a glória de Deus, a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, e a recompensa e a punição entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Em sétimo lugar, os incrédulos e os que rejeitaram Cristo passarão a eternidade no inferno. Isso aqui é algo real. Aquelas pessoas que não creem em Cristo, o que lhe restam é o inferno, né? O lago de fogo de chama ardente. Enquanto os crentes entrarão na glória eterna, na nova terra. No estado final, os crentes estarão no céu e também na nova terra, pois ambos serão um só. Para Rockmer, isso se comprova com a ressurreição do corpo, a qual exige uma nova terra. O autor ainda afirma o seguinte sobre o reino de Deus: este reino foi predito e aguardado na época do Antigo Testamento. Foi estabelecido na terra por Jesus Cristo, foi estendido e propagado tanto na época do Novo Testamento, como na história subsequente da igreja, e se consumirá finalmente no fim. Então, nessa visão aqui, o céu e a terra vai formar um espaço só. É o que nós chamamos de uma nova terra. Né? A terra ela vai ser restaurada, ela vai ser regenerada. Irmãos, essa foi a aula de hoje, né, do amilenismo. Eu não sei nem que horas são aí. Deixa eu olhar aqui. É cedo, irmão. 8h30. Pronto. Então, irmãos, agora eu vou abrir para os irmãos fazerem perguntas, trazerem questões. Os irmãos fiquem à vontade. Eu queria saber sobre essa questão que eu não compreendo muito bem, sobre essa nova terra, novo céu serão, mas quando a Bíblia fala sobre a Jerusalém que desce do céu, eu não compreendo muito como funciona isso. Uhum. Então, Eva está fazendo uma pergunta. Como é que vai ser essa nova terra e esse novo céu? Ela vai trazer lá em Apocalipse, capítulo de número 21, quando vê a nova Jerusalém descendo do céu. Então, nessa perspectiva, tudo precisa ser regenerado. Então, quando a gente vai lá para Romanos, capítulo 8, a gente vai ver que a terra, ela geme, necessitando ser regenerada. Então, quando Cristo voltar, ele vai transformar esse mundo. Ele vai restaurar esse mundo. E esse mundo vai voltar a ser como o paraíso, digamos assim. A gente vai voltar a viver como o paraíso. Então, a gente vai ter contato direto com Deus e Deus terá contato direto conosco. É mais ou menos nessa perspectiva. Então, a Nova Jerusalém será literal. E a gente também viverá de forma, digamos assim, terrena, só que com corpo transformado e um ambiente totalmente transformado. Um ambiente de paz, um ambiente sem choro, sem dor, sem lágrimas, totalmente transformado. Não será no céu como se nós estivéssemos vivendo nas nuvens. Não. Nós viveremos em uma terra transformada. Os irmãos podem fazer mais perguntas aí. Podem ficar à vontade, irmãos. Irmão Mauro quer perguntar. Pode perguntar, irmão Mauro.
Irmão, a respeito da mesma pergunta da irmã Eva, porque não seria, no caso, a nossa ida para a eternidade, aí, após a gente estar lá, na presença de Deus, na glória, aí era onde entraria esse nome da nova terra? Então, irmão Mauro, o irmão está perguntando assim, se essa nova terra, ela... refaça a sua pergunta. Os crentes estarão no céu e também na nova terra. Certo, então. Aqui, você está lendo aí na apostila, não é isso? Na apostila, sim. Aqui, já no finalzinho dessa segunda aula. Aí diz assim, os crentes estarão no céu e também na nova terra. Pois ambos serão um só. Isso. Então, eu creio que talvez essa nova terra seria porque não vai ser essa terra aqui onde nós estamos, e sim uma nova terra pelo fato de nós estar lá na glória, porque ambos serão um só. Isso. Então, essa nova terra, né, que é... Espera aí, irmãos, que eu mexi aqui em alguma coisa. Então, a parte de Pedro, Otinel, que diz que como fosse com fogo, né, que nessa perspectiva de purificação. Eu já ouvi alguém falar nesse sentido. É isso, eu acho que é em 2 Pedro. Isso. Justamente então, nesse sentido de novo céu e nova terra. Isso. Aí, nessa perspectiva, o que acontece? Deixa eu abrir aqui um espaço para ver aqui. Vamos lá. Na perspectiva milenista, o que é que vai dizer? Ó? A gente tem aqui a Terra, certo? Não parece não, mas é a Terra. A gente tem aqui a Terra atual. A Terra atual. Geralmente, as pessoas entendem que quando a gente fala de céu, quando nós falamos de céu, nós falamos de não terra, de uma coisa espiritual. Mas os irmãos precisam se lembrar que Deus, ele criou o jardim do Éden. O jardim do Éden era o paraíso. Era um lugar de paraíso. E esse jardim do Éden, ele não foi destruído. Observe lá o texto que diz que ele está guardado. Então, nessa perspectiva, quando Cristo voltar, essa terra atual, ela será transformada. Como o Raimundo falou lá, queimada por fogo, etc, etc e tal, isso é um processo de regeneração da terra. Aí isso aqui vai ser transformado em uma nova terra. Essa nova terra, ela será igual ao céu. Então nós estaremos morando em uma nova terra que será também o céu. Os irmãos compreenderam? No caso, irmão, é por isso que está justificado, pois ambos serão um só, não é isso? Isso, justamente. Então não vai haver essa divisão. Por exemplo, hoje Deus habita em um lugar diferente do nosso. Lá no futuro, nós teremos acesso direto. Não vai haver essa distinção. É como lá no Jardim do Éden, que Deus conversava diretamente com Adão. Deu para entender melhor, os irmãos? Deu, tranquilo. Pronto, os irmãos podem ficar à vontade para perguntar. É só o texto de 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pelas mesmas palavras, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Só o texto mesmo. Isso. Aí isso aí eles vão dizer que é um processo de purificação, de regeneração da terra.
Irmãos, podem perguntar mais, irmãos. Irmão Daniel, Pode falar. um ponto curioso aqui, que eu anotei aqui do lado, é que o irmão falou que, acho que foi na pergunta de Charminho, com relação ao como é o nome? Dispensacionalismo. E, pronto, o nome é grande demais na língua trava. Que, com relação a essas duas etapas na segunda volta de Cristo, o irmão falou que fica um pouco difícil de, como é que eu posso dizer assim, de ceder a essa ideia. É mais ou menos isso? Então, vamos... no ponto de vista milenista, que esse acontecimento ele vai ser uma única vez. Assim? De uma única vez, não existe essa divisão. Entendeu? O arrebatamento vai acontecer, mas ele é único. Não existe um arrebatamento, uma ressurreição e depois outra ressurreição. Vai existir apenas um arrebatamento e uma ressurreição. Certo. Então, assim, os dois pontos, as duas visões têm embasamento bíblico, correto? Correto. Então, tendo em vista que as duas têm embasamento bíblico, por que fica mais difícil de acreditar ou de aderir a essa ideia do dispensacionalista? Então, porque assim, as quatro têm visão bíblica, certo? Só que aí você vai analisando cada uma delas e você vai vendo qual vai ter mais fundamento, entendeu? Todas têm, mas umas, na sua perspectiva, vai ter menos e outras vai ter mais, entendeu? Então, por exemplo, qual é uma das dificuldades que a gente vai ver nas próximas aulas? É quando se fala da manifestação de Cristo. Porque quando a gente vai estudar a palavra no grego, a própria palavra epifaneia, apocalipse, a gente vai ver textos que vai dizer que quando Cristo voltar, vai ser uma coisa que todo olho verá. Ainda que ele esteja nas nuvens, mas todo olho verá. Já na visão dispensacionalista, vai dizer que quando Cristo voltar para o arrebatamento, só os salvos verão. Atiniel, em relação a essa... Só para concluir, amigo, da mesma forma, irmão segundo, como existe dificuldade para defender a ressurreição espiritual e a ressurreição física dos amilenistas. Entendeu? Apesar de ser bíblica, mas existe muita dificuldade de sustentar esse ponto. Entendeu? É mais fácil entender como duas ressurreições físicas. Estou entendendo. Está entendendo agora o que eu quero dizer? Entendi. Então, conforme a gente vai estudando, aí a gente vai se aproximando de uma, se distanciando de outra, entendeu? Mas isso não quer dizer que nós estejamos errados. Eu estou entendendo. Está entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Aí, assim, por que nós, na maioria, somos dispensacionalistas? Porque foi o sistema que a gente aprendeu. Mas, por exemplo, das 4 visões, o dispensacionalista ele não é o mais antigo. O mais antigo é o pré-milenista histórico. Ele é o mais antigo de todos os sistemas escatológicos. O pós-milenismo, o amilenismo e o pré-milenismo dispensacionalista, eles são os mais recentes. Eles têm pouco mais de 300 anos de compreensão, entendeu? Aí tem todos esses fatores quando você vai estudando. O dispensacionalista ele surgiu, salvo engano, no século XIX. Então, o pré-milenismo histórico já existia e o pós-milenismo já existia. Depois veio o pré-milenismo, ou pré-milenismo dispensacionalista. E depois surgiu o amilenismo. O amilenismo surgiu no século passado. É o mais recente de todos. Deu para compreender, irmão segundo? Deu. Pronto. Pronto, eu tenho um livro que eu li. Esse livro aqui
Esperança Abençoada, não sei se dá para os irmãos ver, né? Esse autor aqui, ele vai, nesse livro, por exemplo, rebater o dispensacionalismo, e aí ele traz vários pontos, né, contra o dispensacionalismo. Então, assim, é nesse sentido, né? Aí, por exemplo, eu, particularmente, assim, eu sou um estudioso, né? Eu gosto de aprender, estou procurando aprender mais acerca da questão da escatologia, e eu não tenho um sistema específico definido, entendeu? Por isso que eu não quero nem falar muito. Eu estou apresentando aos irmãos e os irmãos vão vendo aí. Tá bom? Mas, assim, eu nasci em um sistema dispensacionalista, né? Nasci na Assembleia de Deus, então foi o sistema que eu aprendi. As minhas bases são dispensacionalistas, tudo veio nessa perspectiva. Porém, a gente vai estudando e tendo outras compreensões também. Examinando, retendo o melhor de cada um. Claro, e não entrando em discussões tolas ou bestas, né? É verdade. Podem falar, irmãos. Irmão, seria... Está ouvindo? Estou ouvindo, irmão. Pode falar. Seria, como o irmão Raimundinho falou aí, seria o seguinte, no caso, diante de um aprofundamento nesse estudo, como o irmão falou, nós também continuar sendo estudante, ou seja, estudando para que a gente, nesse caso, seria o seguinte, algo de cada uma dessas linhas, das 4 linhas, no caso, de cada uma dessas linhas, e formar uma linha para seguir. Assim, ou você pode formar uma linha para seguir, né? Ou você pode adotar uma linha. Certo. Adota, por exemplo, eu creio que aqui a maioria dos irmãos são dispensacionalistas, entendeu? Então, assim, se o irmão vê fundamento nisso, vê base, então vá-se embora, entendeu? Se aprofunde nisso, aprenda mais sobre isso, fale mais sobre isso e não tem nenhum problema. Agora, irmã, uma dúvida que eu ia perguntar a você, aproveitando já aqui no 7º ponto, no ponto aqui, também, que fala o seguinte, os incrédulos e os que rejeitaram Cristo passarão a eternidade no inferno. Então, aqui no caso seria os incrédulos. Aí aqui a minha pergunta quem seriam os incrédulos? Claro que eu ia dizer que é aqueles que não acreditam em Cristo, do jeito tal. E os que rejeitam Cristo. Eu queria que o irmão me tirasse essa dúvida aqui. Os que rejeitam o quê, irmão Mauro? Pode perguntar de novo aí a parte final? Aqui, os incrédulos e os que rejeitaram Cristo passarão a eternidade no inferno. Aí, aqui, existe no caso, eu vou citar aqui nas minhas palavras, existem dois povos aqui. Aí eu queria que o irmão me tirasse essa dúvida aqui. Os incrédulos... Assim, na verdade, aí assim, é mais uma questão retórica, esqueci até a palavra no português, mas se a gente quisesse dividir, é como se fosse assim. Os incrédulos são aquelas pessoas que não creem em Deus, mas não são ateus. E os que rejeitam a Deus são ateus, digamos assim. Entendeu? Se a gente fosse fazer uma divisão, seria mais ou menos nessa ideia. Por exemplo, um católico, ele é o quê? No caso, ele está rejeitando, né? Então, mas ele seria um incrédulo, porque ele não nega Deus. Tá entendendo? E um ateu nega Deus. Verdade. Tá entendendo o que eu quero? Seria mais ou menos nessa ideia. Estou entendendo. Entendeu? Porque a gente vai ter pessoas que são incrédulas, no sentido de não crer no Deus verdadeiro, mas crê em outros deuses. Certo. Mas o ateu, ele rejeita Deus mesmo, de fato. Aí é mais ou menos nessa ideia aí, sabe? Tá copiado. Pronto. Eu tenho uma pergunta. Certo. Tá me escutando? Pode falar. Pronto, que tem a questão da vinda de Jesus, né? Que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu acho que é a partir do 13 ou 17, por ali. Vai falar do arrebatamento da igreja. E a gente vai se encontrar com Jesus no ar, né? Entre as nuvens, estaremos para sempre com ele, né? O texto diz lá. Aí em Apocalipse 19, a gente vê a questão das bodas do Cordeiro, né? Que dá a ideia do casamento, podemos dizer assim. Aí nessa perspectiva do milenista, né?
Como é que vai ser essa ideia aí do arrebatamento, do casamento e ao mesmo tempo ser uma só vinda? Esse casamento vai ser na terra? Eles respondem alguma coisa nesse sentido? Então, é porque você está entrando em pontos bem específicos, né? Mas todo esse processo aí, muitos deles é simbólico. Eles entendem muito como simbólico, entendeu? Uhum. Não é um casamento literal, não sou, entendeu? E o Apocalipse para eles acontece de forma paralela e não sequencial. Sim. É porque aí a gente teria que entrar no estudo específico do Apocalipse. Mais aprofundado, né? É. Tô entendendo. Uhum. Fica mais complexo. Eu tenho outra pergunta. Faz pergunta confusa. Pronto. Se na perspectiva deles, nessa visão, a gente já está vivendo um milênio, né? Satanás já foi preso, né? Tá lá. Como é que fica a questão que Jesus, né, destruiu o falso profeta, a besta, nesse sentido aí? E o anticristo, né? Certamente ele destruiu também o anticristo que está lá escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Certo. As perguntas muito complexas. Eles têm uma resposta em relação a isso? Aí essas questões aí, por exemplo, elas podem estar acontecendo e a gente não sabe agora no momento, ou elas ainda podem acontecer, porque você não tem como dizer se está acontecendo ou se já vai acontecer. Sei. Entendeu? Mas eles creem que vai acontecer ou que já está acontecendo. Do jeito que está escrito. Isso aí realmente é literal. Uhum. O que mais, irmãos? Pode ficar à vontade. Irmão Adriel. Pode falar. Então, existe a possibilidade da gente passar pelo milênio sem perceber? Digamos que existe nessa perspectiva. Porque, por exemplo, como assim, na perspectiva milenista, né? A gente vai passar pela tribulação, pode acontecer, assim, de um crente não entender que aquilo ali é o fim dos tempos, entendeu? Mas aquele que é ávido das escrituras e tal, ele vai entender que aquilo ali são sinais do fim do tempo. Então ele vai entender que aquilo ali é o milênio. Uhum. Você compreendeu? São temas complexos. Podem ficar à vontade aí, irmão. A gente vai tentando... É tema complexo. Falando aí. Eu vou me dar melhor no outro tema, né? Porque, como você disse, como a gente faz parte de uma igreja dispensacionalista, a gente aprendeu praticamente essa visão. É o que a gente conhece mais, né? Domina mais, sabe mais. Vamos dizer assim, né? Na verdade esse livro aqui, os irmãos estão nem vendo esse livro? As outras visões, né? Como é? Não pode falar. Simulado. Não deu para entender, não. Pode falar, irmão, segundo de novo. Eu digo, muitas vezes, os pastores que defendem uma visão, eles acabam enfatizando muito aquela visão e não exploram nem o outro lado. Então, é meio que todo mundo é levado para uma visão sem conhecer as outras. Isso, justamente. E às vezes, não só isso, porque assim, você defender a sua visão bacana, mas às vezes menospreza, ridiculariza a outra e isso acaba trazendo dificuldade de compreensão, entendeu? Exato. Aí o maior problema é esse, porque eu tenho que defender de fato aquilo que eu creio, né? Mas assim, eu tenho que também saber lidar com aquilo que eu não creio. Sim, irmãos, esse livro aqui, ó, vocês irmãos estão vendo, dá para ver? Suba mais, a Bíblia do... Aí. Pronto, esse livro aqui é referência, certo? Para quem quiser entender o amilenismo. Bom. Muda a tela para gente. Porque tá aparecendo... Deixa eu ver. Veja agora.
Agora sim. Pronto. Então, esse livro aqui é Eu tô vendo referência para quem quer entender o amilenismo. A Bíblia do futuro. A Bíblia e o futuro, certo? E é um livro até citado aí na apóstola que a gente está utilizando. Ó, Daniel, me tira uma dúvida. Pode falar. Você me falou naquele dia que o milênio será um tempo de paz, de prosperidade, de vida espiritual. Aí, nessa visão feminista, ele já que o milênio em si já aconteceu, esse período de paz. Então, é porque para eles esse período de paz e não sei o que lá vai ser mais vinculado ao povo de Deus. E não para todo mundo, digamos assim. Então, para eles, é que já passou, já aconteceu. Não, então, é porque assim, para eles o milênio pode estar acontecendo ou vai acontecer, não que passou. Tá entendendo? Agora, para o pós-milenista é que pode ter acontecido, entendeu? Pode, mas na verdade eles defendem que vai acontecer ainda, ou está acontecendo. Pode falar. Algum áudio está fazendo eco. Peraí, deixa eu desativar aqui dos irmãos. Vá, fala agora. Esse milênio, para eles, é um período simbólico e não literal. Isso, correto. Aí, como é que a gente poderia saber se a gente estaria passando por esse período desse milênio? Porque não diz que é um período de paz, de prosperidade, bem-estar espiritual? Uhum. Aí a gente poderia estar passando por ele sem notar? Não, então, a gente não vai deixar de notar porque não tem os sinais da vinda de Cristo. Tem os sinais da vida de Cristo. Aí os sinais da vida de Cristo, a gente vai entender que o milênio se findou. Que a gente passou pelo milênio. Então, essa paz que ele fala seria uma paz espiritual, um bem-estar espiritual. Essa prosperidade material não entra, né? Porque nem todo mundo... Isso, não seria tanto vinculado à questão assim, como os pós-milenistas defendem, entendeu? Entendi. Ó, deixa eu ver aqui só para dar uma explicação aqui melhor. Ver a parte aqui que fala do... Ó, aqui uma observação, certo? Um outro livro aqui que eu tô vendo aqui, ó. Em relação a nós estamos vivendo o reino. Diz assim, ó. Satanás já está preso e os santos já estão reinando. Os santos já estão reinando. É como os amilenistas veem o que Deus realizou por meio da obra de Jesus na terra. Porque Jesus foi levantado na cruz. Satanás já foi expulso. Os poderes das trevas já foram desarmados. O Filho de Deus já ganhou poder sobre a morte. Essa derrocada de todo o poder das trevas foi o que Jesus estava descrevendo quando declarou aos discípulos: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 18 a 19. O Espírito de Deus revelou essa verdade para João, mostrando-lhe um anjo forte como uma corrente. Na visão de João, este poderoso mensageiro de Deus acorrentou Satanás e arremessou o antigo dragão num abismo profundo. O abismo e o aprisionamento são, de acordo com os amilenistas, metáforas da destruição do poder de Satanás que ocorreu por intermédio do ministério terreno de Jesus. O próprio Senhor usou metáforas semelhantes para descrever seu trabalho quando disse: Como pode alguém entrar em casa do homem valente, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? É Mateus 12, versículo 29. Satanás não está fisicamente acorrentado, claro. Satanás é um espírito, um anjo caído. Como tal, este adversário, semelhante a um dragão, ainda tenta as pessoas de modo a lhes devorar a vida. Contudo, seu poder está restrito, porque Jesus assegurou a sua derrota.
como você pode dizer do ponto de vista milenista que Satanás não mais engana as nações? Por meio da proclamação do evangelho aos não-judeus, a mensagem da verdade de Deus deixou de lado Israel e alcançou as nações. Visto que agora o evangelho está disponível aos gentios, o poder de Satanás sobre as nações está sendo desfeito. Ele já não domina as nações da mesma forma que dominava quando a palavra de Deus restringia-se ao domínio de Israel. Deu para entender agora esse aprisionamento de Satanás? Então, assim, aí você pode perguntar, se Satanás está preso e os santos estão reinando, por que a vida é tão difícil? O problema prático para o amilenismo é o fato de que a vida nem sempre mostra que o reino milenal está presente neste momento, que foi a questão que você fez, Denise. Você não perguntou como é que pode estar esse reino de paz, se a gente ainda vê essas questões desagradáveis, né? Quando você está cantando louvores a Deus e a vida está caminhando de acordo com os planos, é fácil imaginar que Satanás está preso e que Jesus está reinando juntamente com os santos. Mas o que dizer dos momentos quando você perde de vista o evangelho e, em vez da bondade e da graça, escolhe o pecado? E o que dizer dos dias quando sua alma está pesadamente angustiada e você não consegue se livrar da angústia? Veja como, ainda que Jesus esteja reinando nos céus, a tribulação na terra, os bons e os maus, viverão lado a lado até o fim dos tempos. Da perspectiva do amilenismo, a presença do reino entre o povo de Deus não exclui a presença da dor e tristeza na terra, juntamente com o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus. O reino das trevas está presente. Dito de outra forma, o já e o ainda não está acontecendo ao mesmo tempo. Jesus está reinando com os santos no céu, enquanto a tribulação se desenrola na terra. Ficou mais claro agora? Tipo assim, o milênio é como se tivesse... É porque, assim, para o amilenista, de fato, o milênio não vai ter essa importância que o dispensacionalista ou pós-milenista dá. É como se esse milênio acontecesse no céu, quando Cristo está reinando com os seus. E na terra estivesse acontecendo a tribulação. Acho que assim fica mais fácil de entender. Eu estou lembrando, uma vez me falaram que nem todos os cristãos iam participar do milênio. É. Aí pode ter nessa visão. Nesse sentido, isso, justamente. Acho que agora ficou um pouquinho mais claro essa questão do milênio. Deixa eu ver se tem mais algum. Pode falar. Esse livro aqui, para quem é iniciado, a gente está começando, ele é muito bom porque ele coloca os 4 pontos e coloca perto do outro, aí a gente tira bastante dúvida. Tem até um quadro aqui que ele coloca 4 pontos de vista sobre o fim dos tempos. Qual é o livro? Mostre. Ah, você tem esse livro, é? Profético para o fim dos tempos. Pronto. Aí, esse livro aí que eu estou usando, na página 288, Eva. Eu falei agora sobre... Ele tem um quadro que ele coloca todos um ao lado do outro, e para cá a gente que está iniciando é mais fácil a compreensão. Pronto. Eva falou agora muito bem, ó. Esse livro aqui, irmãos, ó, que ela tá lá. Esse livro aqui é excelente. Oi? Tira a foto dessa página que ela falou e manda pra gente. Pronto, eu vou mandar. Esse livro aqui é excelente para quem quer compreender melhor a escatologia, todos esses pontos de vista. Ele é todo ilustrado, é um livro muito bom. Foi a parte que eu li para vocês sobre o amilenismo. Eu vou ver essa parte que ela falou. Qual é a página, Eva? 350. É lá no final, onde ele vai mostrando as correntes. Pronto, eu vou tirar uma foto dessa parte aqui, né, que ela falou, e vou mandar lá para o grupo para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Mas deu para compreender melhor, irmãos, acerca da questão do milênio? Pode perguntar, irmão Mauro. Irmão Abdiel, agora a questão da opinião. Eu acho que a gente viu a aula, eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas essa questão das perguntas foi muito importante, irmão. Cada pergunta que foi feita aí foi tirar dúvida. E é só uma questão de opinião. Eu achei muito importante essa questão das perguntas. Cada um fazendo essas perguntas e esclareceu bem mesmo, porque
porque se eu tive a oportunidade de fazer 3 perguntas, mas eu ouvi 3 da irmã Eva, 2 do irmão Segundo, enfim, foi muito bom, foi muito bom. Bom Amém, mesmo. glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Raimundinho, aí. Irmão Gilberto, alguma coisa a falar, irmão Gilberto? Deixa eu ver aqui. Na lição, no capítulo 1, a primeira lição, certo. Eles se baseiam em que texto de Apocalipse? Porque o irmão falou que na segunda dos amilenistas é no texto, no capítulo 20. Certo. De Apocalipse. Na primeira lição eu não assisti o vídeo, como eu falei para o irmão. Só li, mas é um pouco complexo. Eles se baseiam em qual texto de Apocalipse? No capítulo 20 também? Todas essas correntes milenistas, eles vão pegar Apocalipse 20. Só que os pós-milenistas, eles vão trabalhar muito em Mateus capítulo 24. Eles vão trazer muita interpretação de Mateus capítulo 24, quando o evangelho vai ser pregado. Vários pontos ali eles vão abordar. E outras passagens da Bíblia de forma geral. Vocês deu para compreender. Não, tá bom. Mais alguma pergunta, irmãos? Não, para mim. Um segundo. Eu não sei, agora eu não me recordo, eu não anotei aqui, foi um pouco mais rápido, não deu tempo para eu anotar. Com relação à visão, eu não sei quem é que defende essa visão de que o evangelho ele não precisa ser pregado nos 4 cantos do mundo, ou não precisa que as pessoas todas as pessoas escutem o evangelho. Então, é assim, quanto a escutar o evangelho, vai depender muito, entendeu? Pode ter assim, divergências no próprio pré-milenismo, pessoas que vai defender a necessidade de ouvir, né, todos ouvir o evangelho, e outros que uma grande maioria deve ouvir o evangelho. Aí isso aí vai variar, até dentro da própria corrente pode haver divergência. Mas existe esse ponto que eles concordam que pelo menos o evangelho tem que ser anunciado. Tem que ser anunciado, Isso é concordância de todos. O evangelho tem que ser anunciado. Agora, por exemplo, se todos vão ouvir, ou se todos vão se converter, aí é os pontos de divergência. Mas todos defendem que o evangelho tem que ser anunciado. Agora, uma diferença básica é que para alguns isso não é necessariamente um sinal da volta de Cristo, entendeu? Mas é algo que deve acontecer naturalmente. Pronto. Ia ser a questão da finalização da pergunta. Se isso teria como seria visto como um sinal. Até porque eu também acredito que não seria, né? Como se fosse uma obrigação. Irmão Zilene, tem alguma pergunta? Não, Otônio, eu estou só ouvindo aqui e prestando atenção. Pronto, tá bom. Mas se tiver, fica à vontade, viu? Meus irmãos, o que é que os irmãos acharam aí da experiência? Ótimo. Muito bom, irmão. Essa aula foi... Eu tenho outra pergunta. O tema é esse, enquanto o coronavírus vai se embora, porque foi bom que a gente está vendo os irmãos tudinho. Amém, glória a Deus. Eu fiquei feliz também, já está com saudades, viu? Com certeza, está tudo com sorriso de quem está todo mundo orando, lendo a palavra, todo mundo cheio de Deus. Ô, amém, glória a Deus. Muito bom. Eu queria ver o irmão Charlinho, mas não vi ele ainda. Quem? O irmão Charlinho. Não é, rapaz? Irmão Charlinho está ouvindo ainda, irmão Charlinho? Eles estão com áudio coisado, travado. Irmão Charlinho está ouvindo aí? Tô. Amém, meu irmão. Amém. Coisa boa, graças a Deus. Eu tenho uma pergunta simples. Diga aí, Raimundinho. É muito simples. Que dia Jesus vem? Quem puder responder aí, pode ficar à vontade. Os irmãos já sabem, né?
Tá dando ruído, tá? Algum aí? Então, assim, irmãos, no geral, a experiência foi agradável. Muito bom. Foi bom. E como está todo mundo em casa, meu irmão, está todo mundo nessa quarentena, né? Então podia ter pelo menos umas 3 aulas dessa por semana. Amém. Para não dizer toda noite, né? A dica que eu dou que a próxima aula, se for assim, a gente tentar se conectar meia hora antes para ver se para que não perde muito tempo. Pronto. Boa, eu ia falar isso, irmã Denise, eu ia dizer isso. Foi a experiência também, né? Assim, os irmãos ainda aprendendo, agora todo mundo já instalou, já sabe como funciona. Eu creio que na próxima aula já vai ser mais tranquilo. Amém. Eu vou ver os outros irmãos que não conseguiram também. Vou tentar gravar melhor na próxima aula para reproduzir com os Tem um irmãos. caso aqui para a gente já fica muito difícil. Oi, irmão Chalim. Tá bom. Vamos orar. Então, assim, dá certo a gente fazer as aulas assim, irmãos? Ô, Tiniel. Oi, pode falar, irmão Chalim. Só uma pergunta que eu também, quando tocou aqui, eu fui atender. Só uma dúvida, no caso, né? A gente está ainda na era da graça? Estamos. Não, né? Estamos. Tá bom, glória a Deus. Quanto isso aí, graças a Deus, a gente tá. Graças a Deus. E aguardando o Senhor voltar, né? Isso é um ponto comum em todas, né? Aguardando o Senhor voltar para que nós estejamos uma vez por todas com Ele na glória, se Deus permitir. Tiniel, outra coisa. Assim, é pecado assim, que eu oro a Deus, que se seja a vontade dele, de eu partir, nessa doença, que ele me prepare e que pode me levar, que eu não tenho medo da morte. É pecado não, né? Não, meu irmão, deve ser o nosso desejo, nosso prazer, né? Porque, na verdade, assim, a gente deve descansar, irmãos, porque eu sei que às vezes vem alguma aflição, alguma coisa assim, mas, irmãos, aqui na Terra, não tem outra coisa que a gente deve esperar, não. Mas também não é pecado também não pedir a Jesus para ele ficar mais um pouco, né? Não. Só não pode pedir Só não pode pedir para ele adiar a volta dele para a gente ficar mais um pouco, né? Então, tem que pedir que ele volte, Maranata, né? Ainda eu quero curtir meus netinhos. Não, se Jesus quiser voltar antes desse. Diga aí, Raimundinho. Então, assim, minha oração que eu venho fazendo esses dias é um pouco duro, né, o que eu vou dizer, mas é assim, se essa doença vier para matar minha família, eu já pedi a Deus assim, que comece pelos filhos, que a gente morrer por filhos que tá Por quê? Comece pelos filhos. Comece pelos filhos, porque entende, nesse sentido, se a doença vier, um exemplo, para matar eu, Jamila, Emanuel e Dávila, um exemplo, minha oração é que comece pelos filhos, que a gente morrendo e ficando sem os cuidados é muito duro. O que eu penso. Eu concordo com você. Tá certo, concordo com você. Mas eu acredito que não. Deus vai nos poupar. Amém. Vai chegar. Mas assim, irmãos, o que a gente deve pensar é que, assim, nada aqui na Terra se compara com a glória de a gente estar com Cristo, entendeu? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que isso não chegue até nós. Mas que se isso chegar, irmãos, os irmãos vão ver, irmão, quando estiver lá na glória, os irmãos vão dizer, era para ter chegado muito antes, porque não se compara, irmão. Não se compara. Por mais que aqui a gente tenha alegria, tenha prazer, tenha felicidade, irmão, mas tá na glória é de outro mundo, é outro mundo. Então, assim, isso deve nos encher de alegria, de prazer, de felicidade, que irmãos, é maravilhoso, é maravilhoso. E outro detalhe, Alquinha. Só outro detalhe, bem rapidinho. Espera aí, Monique, o Denis está falando. Sim. Eu estou dizendo assim, eu acredito que nesses últimos tempos a gente se preocupar mais em questão de orar pela salvação dos nossos familiares, pela preparação de nós mesmos, a cada que nós venhamos buscar santificação, estar próximo do Senhor, porque
Eu acho que a nossa vida aqui se resume em se preparar para a glória. E a nossa maior preocupação nesses últimos dias é a salvação dos próximos da gente, nossos vizinhos, principalmente da família da gente, né? Que a gente não deve se perder. Então, eu creio assim. Porque às vezes a gente ora pelo bem-estar aqui na Terra e esquece de orar pela salvação do próximo. Deixa de se preocupar pela salvação dos familiares, que eu acho que isso tem que ser o desejo maior da gente atualmente, porque bem-estar aqui na Terra assim, vai ter mais não. De fato. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Raimundo, fala aí, Raimundinho. Bem-estar, Denis, só na Globo mesmo, naquele programa lá. Não, irmão, só sobre esse tema, os temas que a gente está estudando, se a gente não chegar a uma conclusão, porque é complexo, só que nós sabemos bem disso, uma coisa a gente sabe, que lá no céu a gente vai saber quem estava certo. Amém, glória a Deus. Né? Glória a Deus. E que é assim, irmãos. E assim, irmãos, independente de qualquer coisa, porque isso são detalhes, então a gente nunca deve perder a esperança na volta do Senhor Jesus, na ressurreição do nosso corpo, no juízo final. Isso deve ser ponto comum na vida da gente, isso deve nos mover, nos motivar, irmãos, é maravilhoso. E assim, irmãos, a próxima aula eu acho que a gente termina essas correntes milenistas, certo? A gente vai ver, se der certo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, se der certo. A gente vê esses dois, né, que estão ligados. Aí depois a gente vai entrar em pontos específicos, certo? Como a ressurreição do corpo, que mais aí? Deixa eu ver aqui. A questão da morte física, da imortalidade, do estado intermediário, os sinais dos tempos, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, o castigo eterno. Então vai ser coisas muito interessantes, irmãos. É muito importante que nós participemos de cada uma dessas aulas, porque diz muito sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente, sobre a volta de Cristo e sobre a glória e a maravilha de servir a Cristo. Amém, meus irmãos? Então a gente fica por aqui. Amém. 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 Irmão Miguel, só a semana que vem, a próxima semana, é só o capítulo 3. Provavelmente o capítulo 3. Só 3, tá. Provavelmente, irmão. Se assim, porque eu vou tentar até amarrar mais, assim, para a gente entender um pouco melhor isso, certo? Então, certamente a gente vê só o capítulo 3. E sobre o coronavírus, meu irmão, vamos ficar com Filipenses 1:21. E Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como o irmão estava dizendo, a glória é a glória, nós vamos falar. Glória então a Deus. Nós vamos aprender com o nosso Deus. Glória a Deus. Glória, não tem medo de morrer não, nós somos crentes. Crente não é para ter medo de morrer não, crente é para ter fé. Amém. Crente é para ter no céu. O coronavírus, o povo está falando, não dou nem ouvido. Meu negócio é a Bíblia, é a palavra de Deus, é orar pelo mundo que está aí perecendo, sem saber o que está acontecendo. Todo mundo doido, o dinheiro, as malas de dinheiro, os carros novos, as fazendas, as maiores potências do mundo, os poderes bélicos desses países, está tudo perdido aí, eles não sabem fazerem nada. Porque só quem acalma essa tempestade é o nosso Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele disser aquieta, aquieta. Então, Amém. Vamos orar por eles, vamos orar, como a irmã falou aí, pelos nossos familiares, para que eles entendam que precisam de Deus e que a gente possa desfrutar a cada dia, né, dessa palavra maravilhosa que é viva e que nos fortalece a cada dia. Só precisa a gente ler. E precisou botar o joelho no chão, bota. Precisou botar o rosto no pó, bota. Precisou falar com Jesus, fale. Peça a Ele, porque só Ele é quem vai acalmar toda essa tempestade. Vamos esperar com paciência no Senhor, porque Ele está inclinando a sua cabeça e está ouvindo o nosso clamor. E o mundo ou vem ou vai. Por quê? Porque não quer Jesus. Vamos orar por eles, né? Amém. Aqueles que estão lá ainda para vir, com certeza vão vir. Se Amém. For, nossos familiares vão vir. Se não for, não vai vir. Deus é quem sabe, porque Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então, que seja feita a vontade do Senhor. Amém. E eu fiquei feliz de ver meus irmãos, estamos tudo com saudade. Quem disser que não está mentindo. E mentir não pode, porque glória. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos, meu irmão, em nome de Jesus.
Amém, amém. Glória a Deus. Alguém quer se despedir aí? Amém. Eu vou pedir à irmã Edivânia, para a irmã Edivânia orar, pode ser? Sim, Otinel, vamos. Pronto, Tá me amém. ouvindo? Tô ouvindo. Amém. Senhor Deus, querido e amado Jesus, Amém. obrigada, Amém. Senhor, pelo dia que passou, obrigada Glória pela a Deus. noite que já estamos, Senhor. Obrigada por essa palavra tão abençoada, Senhor. Glória a Obrigada por Deus. vários esclarecimentos, Senhor, sobre esse Amém. assunto. Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, também orando, Senhor, pelos esses países, Senhor, que estão Sim, morrendo Pai. muitas pessoas, Senhor. Pai, Aleluia. esse vírus, Senhor, que chegou até o nosso país, que o Senhor Glória a possa Deus, ter Senhor. misericórdia de cada um, Senhor. Que a Glória a gente Deus, possa Senhor. estar sempre de prontidão, Senhor, como soldado de Cristo, Glória a Deus. orando um pelo outro, Senhor. Senhor, Amém. e podemos, Senhor, toda hora estar fazendo a tua vontade, Senhor. Glória Deus, a Deus. muito obrigada, Jesus, porque a tua palavra diz que devemos dar graça em tudo, Senhor. É Então, verdade. Senhor, se a tua palavra diz que devemos Glória a dar Deus. graça em tudo, Senhor, então nessa noite a gente estamos dando graça, Senhor, pelo que estamos passando, porque estamos passando junto. Glória a Deus. O que é mais importante é que o Senhor está conosco, Jesus. Assim como o Senhor foi com aqueles 3 servos teus, Senhor, naquela fornalha. Aleluia. Mas o Senhor estava ali junto com eles, dentro daquela fornalha. Aleluia. Então, nesse momento, nessa crise que estamos passando, Deus, nós Glória a podemos sentir, Senhor, que o Senhor está conosco, Deus. Deus, se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor é Deus. Mas nós sabemos de uma coisa, que temos, Senhor, é a eternidade, Senhor, como o teu filho Glória a falou. Deus. Senhor, que a gente não pode nem imaginar como é bom, Senhor, a eternidade, Deus. Mas verdade. também queremos, Senhor, que aqueles nossos familiares que não te conhecem, que eles Aleluia. possam ver, Jesus. Que essa misericórdia que o Senhor ainda está nos alertando, Senhor, para aceitar o Senhor como o Salvador Glória a da Deus, vida Senhor. deles, Senhor. Deus, obrigado, porque isso, no meio disso, o Senhor também está mostrando a tua misericórdia, Senhor, para que aqueles que saíram da tua casa, Senhor, possam se voltar novamente, Aleluia. Senhor. A aliança que fez um dia contigo, Deus. Estamos aqui com fé, com alegria, Jesus. Que aquelas pessoas que se voltaram contra ti, vai voltar novamente para te servir. E nossos familiares, Glória a Senhor, Deus. também Glória vão a te Deus. servir, Deus. Porque a tua palavra diz que somos nós e... esqueci agora, irmão. Eu sei que é nossa família que o Senhor vai mandar o Espírito Santo convencer Aleluia, do pecado, Senhor. Porque nós oramos, mas quem convence é o Espírito Glória Santo. a Deus. Jesus, obrigada, Senhor, pela vida de Otiniel, que tem, Senhor, nos Aleluia, ensinado. Obrigada pela vida de Raimundinho também. Aleluia. Senhor, que também deu aquelas aulas, Senhor. Jesus, muito obrigada por cada um de nossos irmãos, Senhor. Glória a Deus. Deus, muito obrigado. O Senhor sabe o quanto eu estou feliz, Senhor, como eu estou com o coração grato, Glória a reunido Deus. com os irmãos, aprendendo mais da tua palavra, Deus. Glória Que o a Senhor Deus, possa Senhor. abençoar cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, com saúde, Senhor. Aleluia. Senhor, e com a tua presença, Senhor, porque é Aleluia, isso Senhor. que nos fortalece. É a tua presença, Deus. Muito obrigada. É Glória assim a que Deus. oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe. Muito feliz em poder participar desse momento com os irmãos e até, se Deus permitir, a próxima sexta-feira, viu, irmãos? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar.